Fala galera, eu sou Michel Schmidt e hoje é dia de trazer a vocês a segunda edição da revista mensal dos Supremos, lançada em julho de 2024. A história começa em Washington, D.C., no dia da independência dos Estados Unidos, 4 de julho. Os arredores da Casa Branca estavam cheios de visitantes quando, de repente, uma correria começou. Um disparo ecoa, um agente de segurança cai, enquanto outro grita para que parem. Uma mulher apavorada olha para cima e implora para que não machuquem sua filha. Os Supremos chegaram. O Capitão América tranquiliza a mulher, dizendo que ela não tem nada a temer, pois eles vieram pelo homem na Casa Branca. Curiosa, a garotinha pergunta à mãe por que o homem tem um ar na cabeça. Por um instante, Steve pausa, então ordena aos Supremos que continuem, afirmando que precisam salvar a América. Dias atrás, Steve pediu um favor a Tony. Ele queria se atualizar, e Tony encontrou alguns arquivos pessoais de seu pai. Porém, Tony avisou que as imagens do que aconteceu no mundo enquanto Steve esteve preso no gelo não eram muito inspiradoras. Steve pôde ver como o Criador construiu sua cidade e chegou à Lua. Ele também viu como o Criador moldou a história dos antigos Estados Unidos da América. No presente, os Supremos invadem a Casa Branca. Aos poucos, eles derrotam os agentes da mão e avançam em direção ao Salão Oval. Finalmente, o Capitão América encontra quem procurava e diz que a pessoa tem uma escolha: com ou através. Naturalmente, esperávamos ver o presidente dos Estados Unidos, mas quem recebe Tony e Steve vestindo uma armadura dourada é Midas. Para aqueles que não conhecem, Midas no universo 616 é um vilão que se expôs voluntariamente à radiação cósmica para obter superpoderes. Seu poder é transformar tudo que toca em ouro. Voltando ao passado, Steve assiste à morte de Kennedy, vê o Criador recebendo Galactus e presencia a manifestação dos mutantes pedindo direitos iguais para todos. Nos dias atuais, Tony reconhece a armadura dourada e diz a Midas que foi a primeira de seu pai. Ele começa a se enfurecer, mas Steve pede calma. Midas responde que, após a traição de Howard Stark, tudo da empresa estava disponível. Então, ele decidiu manter a armadura como parte de sua coleção. Ele menciona que Osborn ficou com a maior parte, mas ele não resistiu a ter um pedaço da história. Midas se dirige ao Capitão América, dando as boas-vindas ao seu lar. O vilão acredita que o Capitão já esteve ali antes, e Steve confirma, dizendo que uma ou duas vezes. Midas revela que comprou o lugar em um acordo em 1963 e só precisou se livrar do antigo inquilino. Ele pergunta se Steve gosta das mudanças que fez. Steve responde que não. Midas não se ofende, afinal, este é um país livre. Nos corredores, Janet e Hank ainda enfrentam os membros da mão, enquanto no escritório presidencial, Midas menciona que seus associados não gostam das ideologias violentas do Capitão América e dos Supremos, e que eles devem ser destruídos e expurgados da Terra. Mas ele se diz um homem de negócios, não se importa com ideologias, violentas ou não, e por isso propõe um acordo. O Capitão América responde que não haverá acordos, eles vão salvar a América. Midas começa a rir e pergunta o que é a América. Olhando para o traje de Steve, ele acredita que o herói tem uma visão limitada, mas a sua é muito mais ampla. O vilão diz que a América sempre foi muito mais do que os Estados Unidos. Existem nomes que as pessoas esqueceram, como a América Central, América Latina, Canadá e Caribe. Cada um desses lugares tem sua própria cultura e suas próprias bandeiras, separados por língua, cultura e distância, mas ainda assim estão conectados pela única coisa que importa: o comércio. Essa é a verdadeira América, a transmutação das coisas em capital. Midas abraça o rapaz de ferro e supõe que ele sabe disso. Fusão e capital estão acima da política, vão além dos sentimentos. É uma troca fundamental e seu meio perfeito é o dinheiro. Midas pergunta a Tony se ele se considera um inventor e em seguida afirma que a maior invenção do homem é o dinheiro.
e seu acúmulo é o propósito mais nobre do ser humano. Em qualquer lugar onde a ordem foi estabelecida, isso se deu pela busca da riqueza. Steve responde que não se importa com isso e que Midas fala demais. O Capitão América diz que Midas adora o som da própria voz e propõe algo. Ele sabe o que está no porão e vai colocar um fim nisso. Ele dá ao vilão duas opções: vai ser com ou através. Midas responde atacando. No passado, o Capitão observou como o Homem de Ferro e Máquina de Combate enfrentaram o Ômega Vermelho, o desastre ecológico causado pela Roxxon na Terra Selvagem e o terror que o Justiceiro havia desencadeado na cidade. No presente, a batalha continua no Salão Oval. Midas menciona que eles invadiram propriedade privada e ele tem o direito de se defender. Ele paga extra por isso. Steve percebe que ele não vai cooperar e diz ao Rapaz de Ferro que vão ter que forçar a passagem. Mas Tony avisa que isso pode consumir muita energia. O Capitão América enfrenta Midas, que ri, pois o herói realmente não sabe o que é América. Midas é membro do Clube do Inferno, uma organização com membros que inclui vários pais fundadores. Claramente, Steve não sabe nada sobre a América. O capitão pede que Tony entre em ação e ele dispara contra o chão. Logo, toda a estrutura colapsa e todos desabam, incluindo Hank e Janet. Quando a poeira finalmente dissipa, o Capitão América pode observar o que havia no porão. Midas explica o que está acontecendo. Ele mantém uma mulher presa em um campo de força no porão, a quem chama de sua garota de farra, sua estrela radiante e brilhante. Ele conta que ela produz radiação cósmica naturalmente e que se banha nela 1 hora por dia, todos os dias. Midas acredita que ela caiu do futuro, vítima de algum tipo de expulsão violenta, ou talvez tenha tentado escapar, mas deu errado. Eles não sabem muito sobre ela, pois ela nunca falou com eles, nem uma palavra, nem um nome. Mas, como ultra empreendedor, Midas sabe como obter lucro em tudo. Steve percebe que Janet e Hank estão fora de combate e pede a Tony para levá-los dali. Mas o Rapaz de Ferro diz que tentou avisar. Ao disparar contra a estrutura, gastou a maior parte de sua energia. Midas é poderoso e logo derruba Tony enquanto o capitão se defende com seu escudo. O vilão continua explicando que das roupas autorreparáveis da garota fizeram proteção contra raios cósmicos para uso em ônibus espaciais. Dos compostos encontrados no sangue dela derivaram uma cura para todos os tipos de câncer existentes. Neste momento, os cientistas de Midas estão transformando essa cura em um tratamento diário que custará 10 mil por dose. Além disso, a mulher está fornecendo energia para toda Maryland e Virgínia, incluindo a armadura que Midas está usando. Se o capitão queria salvar a América, Midas vai entregar a América para ele. O vilão lança o herói ao chão, mas mesmo assim, o capitão insiste que precisa salvar a América. Midas pede para ele escutar o que está dizendo. Ele nem sequer conhece o lugar. Ele chuta o capitão e diz que os homens que descobriram a América, Cortés e Colombo, eram piratas e líderes militares. E Midas não está fazendo uma crítica. Ele não olha para trás e julga. Ele não tem por que se envergonhar de nada, pois a natureza desta terra é ser explorada para obter o máximo lucro, como o minério da terra. Midas acredita que os olhos do Capitão América estão tão inchados que ele não pode ver onde está. Ele lembra que homens e mulheres foram praticamente comprados e vendidos no gramado da Casa Branca. Os Estados Unidos foram uma boa ideia para aquela época, e pessoas como ele cortaram o que era difícil e mantiveram apenas o que era lucrativo. Mal conseguindo ficar em pé, o capitão insiste que devem libertar a América. Midas o lança novamente ao chão e explica que eles deram a liberdade que desejavam, a verdadeira liberdade. Os Estados Unidos estão mortos, o que resta é a União Norte-Americana e suas subsidiárias regionais. Vespa acorda e diz ao vilão que o ouro está fora de moda e lança uma descarga de energia na máquina que mantinha a mulher cósmica aprisionada. Isso faz a máquina entrar em colapso, deixando Midas extremamente desesperado. Sem sua fonte de poder,
Tony acredita que agora podem vencê-lo, mas Midas não está disposto a se render. Ele se recusa a deixar que levem a mulher, afirma que ela é sua e que a ama. Pela primeira vez, Steve vê o ponto fraco na armadura do vilão e, com seu escudo, encerra a luta. Ele pergunta a Midas como ele pode amá-la se nem sequer sabe seu nome. Midas sabe que o golpe do capitão quebrou seu pescoço, já que o ouro é um metal mole. Ele pede para ser ouvido. Se levarem a mulher, haverá consequências terríveis. Muitas cidades dependem da energia dela. Milhares ficarão sem eletricidade, incluindo hospitais, aeroportos e sistemas de trânsito. Se fizerem isso, vão matar milhares. Mas no final das contas, não importa o que façam. Ele acabará se beneficiando disso, porque é Midas, e tudo que toca se transforma em ouro. No passado, Steve deixa a sala holográfica. Ele nem sequer sabia que dia era. Era 1º de julho e, segundo Tony, Steve viu 75 anos inteiros em apenas 9 dias. No presente, Steve se aproxima da mulher e tenta ajudá-la. Dias atrás, Tony perguntava o que Steve achou do século XXI, mas ele não respondeu. Agora, o capitão diz à mulher que ela sofreu uma grande injustiça, mas que as coisas vão melhorar, e pergunta se ela se lembra do seu nome. Ao deixar a Casa Branca, a mulher responde em voz baixa que seu nome é América. E aí, pessoal, o que acharam da segunda edição dos Supremos? Desta vez, Thor não participou, provavelmente se recuperando ao lado de Lady Sif, mas tivemos Vespa e Homem-Gigante em sua primeira missão. Parece que América Chaves está prestes a se juntar à equipe, o que acho ótimo, já que vejo muito potencial nessa personagem que, na minha opinião, ainda não foi explorada adequadamente. Será que veremos o Justiceiro novamente? E será que a Terra Selvagem dessa realidade possui um casar? Faltam 16 meses para o retorno do Criador. Acredito que até lá veremos a introdução de mais personagens. Por enquanto é isso. Não se esqueçam de apoiar o trabalho com seu like, deixem um comentário, inscrevam-se no canal e ativem o sino de notificações. Obrigado a todos que acompanharam até o final e um abraço, galera!